DOC.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa DOC.com, informação com imparcialidade. Hoje no programa vamos receber o deputado federal Luiz Carlos Cetim, do Democratas. Ele fala com a gente sobre as emendas ao orçamento da União aprovadas no Congresso Nacional que beneficiam Ponta Grossa e região. Já nos destaques da semana, vamos conversar com o vereador Leovanir Martins, do PPS. Ele assumiu por 30 dias a vaga do vereador Júlio Killer, que está em licença médica. E nesta semana, trabalhou para aprovar projetos que mudam o sistema de remuneração de mais de 700 servidores públicos. Vamos falar também sobre o cancelamento da construção de viadutos em Ponta Grossa por parte do governo federal e sobre a possível saída de médicos do SAMU por falta de estrutura de trabalho. Não perca também o que acontece na agenda cultural da cidade. Em 2 minutos a gente volta. DOC.com, você bem informado. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Nos destaques desta semana, elencamos a ação do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, que cancelou a licitação para a construção de 2 viadutos em Ponta Grossa por causa de inadequações nos projetos. Os 2 viadutos, um deles é no viaduto que dá acesso ao núcleo Santa Terezinha, o outro era para ser feito ali em frente à indústria Tetra Pak, na entrada do contorno leste. O DENIT considerou que os projetos não davam conta dessas obras, os pré-projetos que haviam sido aprovados. As licitações que já haviam sido feitas e estavam realmente só na espera da liberação do recurso no orçamento, dessa aporte, desse empenho de recurso para que viesse para liberar as obras, vai acabar não acontecendo, novas licitações terão que ser feitas. Essa informação foi passada ao deputado federal Sandro Alex, do PPS, quando esteve em reunião no DENIT para tratar das obras na Avenida Souza Naves, né, no perímetro urbano ali da BR-373. Ele estava à procura de mais informações para saber como vai ser aplicado esses recursos, decorrente de uma emenda de bancada que foi colocado pelos deputados paranaenses no orçamento da União para 2012. Aliás, cuja emenda nós vamos estar conversando daqui a pouco com o deputado Luiz Carlos Cetim. Essa emenda, que foi idealizada pelo deputado Sandro Alex, com o apoio do deputado Cetim, enfim, de todos os deputados da bancada paranaense, vai para Souza Naves. O deputado estava no DENIT para tratar dessa questão e acabou sendo informado que essas licitações para esses 2 viadutos, eles foram aí canceladas, né, e vão ter que ser refeitas. Um trâmite que já havia sido superado e agora vai ter que realmente trabalhar de novo para conseguir. Boa noite, Ismael. Uma pena para a cidade. Sem dúvida, Eduardo. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Me parece, eu não tenho certeza absoluta do que pode ter acontecido, mas quando acontece episódios desse tipo, a gente imagina que o corpo técnico, né, teve algum problema ali no corpo técnico da elaboração das licitações, da elaboração dos projetos. Não se trata de culpar quem quer que seja aqui nesse momento, né? Mas, enfim, pedir um pouco mais de atenção e, quem sabe, ter mais colaboração entre os governos, né? Entre o governo federal, entre o governo estadual, entre o governo municipal, nesse caso, o governo federal e o governo municipal, poderiam ter se compreendido ou se comunicado de uma forma um pouco mais eficiente para que a população de Ponta Grossa não acabe pagando preço com o atraso dessas obras que já são mais do que urgentes. Né? Tanto em relação à segurança da cidade, como em relação à infraestrutura para atração de empresas. Né? É realmente uma pena, mas esperamos que agora, com o DENIT apontando onde estão os erros, as correções possam ser feitas e ser sanado o mais breve possível, para que realmente esses recursos possam vir para Ponta Grossa e essas obras terminadas.
Pois é, na verdade essas obras aí, ainda quando o ministro Paulo Bernardo era ministro do Planejamento, lá atrás, veio para autorizar a construção daquele acesso viário em frente ao Distrito Industrial, que está em construção, ele já havia falado dessas duas obras. Desde lá veio esse processo todo se arrastando, e a gente sabe que quando se trata de liberações de recursos de grande vulto, como são essas obras, coisa de 8, 10 milhões cada uma, ela realmente é demorada. Agora cabe aos deputados aí, deputado Sandro Alex, todos os deputados da região, deputado Ceitinho, trabalhar para que esses projetos, essas licitações voltem, sejam feitas as adequações dos projetos para que as licitações possam ser feitas novamente. Bem, esse foi um dos nossos destaques. O outro é a debandada de médicos do SAMU, serviço que é tido como referência aqui em Ponta Grossa. Algumas falta de adequações na jornada de trabalho e também no modo de organização dos médicos no SAMU fez com que pelo menos 4 médicos pedissem demissão, alguns deles vão ser transferidos, o que pode aí prejudicar e bastante o atendimento do SAMU, principalmente nesse final de ano aqui em Ponta Grossa. Há uma garantia do secretário municipal de saúde, do Edson Alves, para resolver o assunto. Um projeto está sendo elaborado pelo Executivo, estima-se que vai ser levado ainda neste ano para a Câmara Municipal para tentar resolver essa pendência. Ou seja, já demorou também, há 6 anos o SAMU está aqui em Ponta Grossa operando, e operando bem, diga-se de passagem, e nesses 6 anos não se conseguiu estabelecer uma jornada de trabalho e uma remuneração para esses médicos. É um absurdo. Sem dúvida, Eduardo. E o SAMU, todo serviço de saúde, ele deve ser considerado como essencial, né? Mas o serviço do SAMU é especial no sentido que ele trabalha com situações de extremo risco, né? É a diferença entre salvar a vida de uma pessoa ou não, o atendimento que eles fazem. E isso aparece mais. Por isso, às vezes, até o médico do SAMU é mais valorizado, como se fosse uma espécie de bombeiro ou até de super-herói. Mas, enfim, tirando isso à parte, parece que aqui em Ponta Grossa acontece o contrário. Justamente esses médicos, esses trabalhadores que deveriam ser assim, até muito mais bem valorizados, passam por esses Isso não acontece. Passam por esses problemas. Coisas de Ponta Grossa. A esperança é que isso se arrume logo, né? Acredito que o secretário Edson Alves tem boa vontade e deve apagar mais esse incêndio da saúde. Ok, esses foram os destaques da semana. No próximo bloco continuamos com os destaques. Vamos falar com o vereador interino, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Leuvanir Martins, sobre os 4 projetos aprovados esta semana na Câmara que beneficiam diversos setores do funcionalismo público. É um instante só, não saia daí. Doc.com, jornalismo de alto nível. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com e na sequência dos destaques da semana, uma série de projetos aprovados nessa semana na Câmara Municipal de Ponta Grossa beneficiam determinados setores do funcionalismo público. Hoje quem está com a gente para falar a respeito desses projetos é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e agora também vereador, aí, interino na vaga do vereador Júlio Killer, que está em licença médica, o vereador Leuvanir Martins. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Estamos aí à disposição. Pois é, uma notícia boa para o funcionalismo nesta semana. Projetos que interferem diretamente na questão da autarquia municipal de trânsito, a questão do próprio SAMU, né, e que vem beneficiar esses servidores. Pegando com o primeiro ponto, foram 4 projetos, pegando pelo primeiro ponto, questão da criação do Departamento de Trânsito dentro da estrutura da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, que representa isso em benefício para os servidores e também para a sociedade. A melhora em função de que a formatação inicial da autarquia, prevista na Lei 84/32, quando ela nasceu, ela já fazia essa distinção de funções, guarda num determinado setor,
trânsito em outro e o estacionamento regulamentado em outro. Ocorre que, por decreto, a direção da autarquia acabou fazendo uma fusão de todos esses departamentos, né? E a prática, ao longo do tempo, mostrou que isso não é benéfico, nem para o usuário, para o cidadão e também para os trabalhadores, porque são funções distintas que exigem uma formação e uma habilidade profissional diferenciada. Então, por essa razão, nós começamos um processo de discussão com a direção da autarquia, com o governo, já no mês de junho, desde junho que esse projeto vem sendo construído. E o que, aliás, acabou preocupando, inclusive, é que desde junho vínhamos discutindo o projeto sem conseguir fechar uma redação final, já nos aproximando do final do ano, né? E como no ano que vem é ano eleitoral, a nossa preocupação era de que esse projeto não fosse para o Poder Legislativo, eventualmente não fosse apreciado. Mas, enfim, conseguimos concluir e essa realmente, no nosso entendimento, é uma medida benéfica para a sociedade que vai conseguir saber quem que está vendo no talão da Zona Azul, quem que é policial de trânsito e quem que eventualmente vai fazer o trabalho de guarda municipal. Que até hoje isso está tudo misturado, não só do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista do uniforme, de viatura, né? E nós entendemos que aí gera confusão. Trânsito são medidas educativas e preventivas, né? Guarda, me parece que são medidas muito mais repressivas. E não combinam uma coisa com outra. E não adianta querer copiar o modelo da Polícia Militar, porque a Polícia Militar também ela passou por transformações. Eventualmente a gente vê o presidente da autarquia querendo justificar essa mistura através do que ele viu na Polícia Militar, e nós entendemos que não é a mesma coisa. A própria polícia depende de um preparo, depende de um adestramento diferente para poder atuar na repressão de bandidos e na área de prevenção de trânsito. A Polícia Militar há setores também, setores direcionados. Apesar de que qualquer policial militar pode agir num aspecto bem amplo, né, de repressão à criminalidade, mas eles têm setores de trânsito, setores de combate à droga, setores de combate ao estelionato. Né? Perfeitamente, são distintos, né? Aí, como a gente disse no início, são habilidades diferentes, né? E para isso a direção da autarquia tem que estar atento a isso e não remar contra a maré, porque só aumenta a confusão. E foi essa discussão, como você falou, vem lá da metade do ano e foi uma reivindicação dos próprios agentes, né, dos próprios funcionários que atuam e que não estavam se sentindo satisfeitos com essa mistura. Na verdade, partiu dos trabalhadores essa sugestão, né? E ali é bom que você registre, Eduardo, que não há por parte dos trabalhadores nenhuma reivindicação de aumento. Não é o caso. Através das dificuldades que você tem do dia a dia, o servidor está propondo o quê? Que haja uma reestruturação sem nenhuma despesa adicional, né? Aliás, fazendo correções na legislação, e a gente sempre diz isso, é preciso que o gestor preste atenção, porque se ele não fizer essas correções, eventualmente amanhã ele acaba sendo vítima de ter que responder para o Tribunal de Contas, até para o próprio Poder Judiciário, porque fez determinadas despesas, né? Que é o caso, inclusive, do trânsito e do próprio estacionamento regulamentado, que tem uma forma de remuneração a qual hoje o Ministério Público entende que não há amparo legal para que se continue fazendo. Então, por conta dessa preocupação também, é que os servidores querem criar uma segurança jurídica, né? Porque também não pode ficar no limbo, sabendo, não tendo certeza se aquela remuneração que ele está recebendo, ela está adequada ou não. E essa preocupação aumentou muito nos últimos anos, porque em função das medidas administrativas tomadas por alguns gestores, alguns servidores acabaram virando réu, sem saber. Eles recebiam uma determinada remuneração que, posteriormente, o tribunal entendeu que estava equivocado. Considerou irregular. Quem cometeu irregularidade? Foi o gestor. Quem recebeu o valor? Foi o trabalhador. O trabalhador, então, foi beneficiário da irregularidade cometida. E daí, ele recebeu, foi de má fé, foi de boa fé, vai ter que fazer um processo judicial para apurar isso. E o servidor acabou virando réu. Então, hoje existe essa preocupação na categoria de que as coisas sejam feitas corretamente. E na autarquia, no que se refere ao trânsito, a maior preocupação, o principal objetivo foi esse: regularizar a situação, sem dar nada mais de reajuste. Bom, outro projeto trata da questão da Guarda Municipal, dos guardas municipais. Parece que tem casos de guardas mais antigos, grupos mais novos, que não estavam recebendo o mesmo tanto. Como que beneficia os guardas esse projeto aprovado pela Câmara?
De novo, aquele velho problema que tem no serviço público do desvio de função. Você contrata 2 trabalhadores no mesmo cargo e depois você cria funções, né? Foi o caso da guarda. Você contratou como agente de segurança institucional e ele criou a função de guarda municipal. Para você desempenhar a função de guarda municipal, ele acabou criando um plus salarial a mais, ou seja, o dobro do salário. Então, quem ia para a função de guarda ganhava 2 vezes mais que o agente de segurança institucional. Entretanto, em diversas ocasiões, eles colocam os 2 profissionais trabalhando na mesma área, fazendo o mesmo serviço. Quer dizer, como é que justifica isso? Sim. Então, isso é o desvio de função e isso gera também ações judiciais onde o trabalhador pede equiparação salarial, né? Qual que é a ideia que está colocada nesse projeto que foi aprovado agora? Você, em primeiro lugar, você separar, né? Quem for exercer essa atividade de guarda, propriamente dito, ele vai receber um determinado adicional. Esse outro guarda que não faz esse tipo de trabalho, ele vai receber um adicional menor, né? Um adicional de 40% do valor que é o nível salarial dele. Adequado à atividade que ele exerce. Adequado à atividade que ele exerce. Então tem que fazer a separação também, né? Senão você de novo cai no desvio de função e de novo vai gerar problemas de ações judiciais, etc, etc, que eventualmente o gestor vai ter que responder lá na frente, né? Então a gente está propondo... Gerando custos, inclusive, para o município. Perfeito, perfeito. Gerando despesas para o município, né? Quando eu falo para o município não precisa nem repetir que é o povo que paga, né? Então, há que ter esse cuidado, né? Nós temos recomendado isso. Então, essas alterações na lei vai corrigir isso. Você disse bem, tem guarda novo que entrou lá e tinha a expectativa de que o seu salário final seria 1.103,74. Ocorre que tem uma lei na autarquia que diz que quando o cara for contratado, imediatamente, esse é o termo que está na lei, ele vai ser submetido a um teste de formação, a um curso de formação profissional. Entretanto, faz 1 ano e tantos, 1 ano e 2 meses que contrataram, até agora não aconteceu o curso. Fazendo aniversário já e nada. E não fizeram o curso. E aí o cara está ganhando a metade do que o outro trabalhador ganha. Com toda a segurança. Né? Perfeito. Nós até um dos programas em que o Coronel Edmir esteve aqui no programa Doc.com, a gente conversava disso, o pessoal reclamando do jeito que era tratado e da remuneração. E acabava que era contratado, tinha essa expectativa de fazer e de aumentar o salário e acaba frustrando a quem entra nessa função, Levarini. Ah, sem dúvida nenhuma. O trabalhador, e ali nós tivemos casos bem pontuais, Eduardo, de trabalhadores que pediram a demissão de um outro emprego na expectativa daquela remuneração. Até porque o edital do concurso público induziu o trabalhador a chegar a esta conclusão. Claro que o edital não é lei, mas o edital deve copiar fielmente o que está na lei. A leitura, para qualquer cidadão comum, entendia que a remuneração final seria o 1.101,74. Não foi o que aconteceu na prática, né? Esse projeto que foi aprovado na Câmara lá, ele resolve parte desse problema. Por quê? Ele vai pagar um adicional desde o momento que o trabalhador for contratado, né? E ele passou pelo curso de formação e imediatamente ele ganha o valor integral do adicional. E me parece que a questão que envolve operadores de máquinas e também motoristas da Secretaria Municipal de Obras é praticamente o mesmo, equiparação salarial. Perfeito. Só que com outro órgão que é a Companhia Ponta Grossense de Serviço. O município possui essa companhia de economia mista e frequentemente se vale da mão de obra dos servidores do parque de máquinas. Entretanto, o salário praticado na CPS é bem superior ao que tem no parque de máquinas, né? É o dobro praticamente, né? Em alguns casos de alguns profissionais é mais do que o dobro. Então começou-se uma discussão com o secretário de obras e depois posteriormente com o prefeito de que precisa diminuir essa diferença, sob pena de também ensejar uma infinidade de ações judiciais onde os trabalhadores vão pedir equiparação salarial. Ou seja, o servidor está na comissão de obras e o servidor da CPS faz o mesmo trabalho e um recebe o dobro do outro. Exatamente. Em alguns casos, mais do que o dobro. Né? O caso bem emblemático, operador de moto-nivelador, uma mão de obra escassa hoje. Não tem no mercado, né? Porque não há formação desse profissional. As empresas que têm, eles se valem inclusive dos remanescentes, uma velha guarda que ainda permanece trabalhando. Mas é uma mão de obra extremamente escassa. Tanto é que o município fez alguns concursos e não aparece gente para ser admitido nessas vagas aí. Então, o que regula a remuneração do trabalhador? É o mercado, né? E esses profissionais estão ganhando um salário razoável nas empresas da iniciativa privada. E o município tem que acompanhar isso. Ah, sim. Senão, o cidadão, de novo, volta a ser penalizado por isso, né? Então, esse projeto corrige um pouco dessa distorção na medida em que ele fixa um adicional para esses profissionais. E, por fim, também questões de funções gratificadas dentro do SAMU, uma outra pendência que veio há algum tempo, um dos projetos corrige. Corrige.
No SAMU ele foi criado há 6 anos atrás e no SAMU tinha uma determinada demanda para aquela época, então foi previsto uma certa quantidade de funções gratificadas. Com o tempo, com o crescimento da demanda, foram colocados mais servidores para atender a demanda, entretanto, como não se tinha as vagas de funções gratificadas, um grupo de servidores não ganha. Né? Mas nesse caso, inclusive, tem mais uma mudança, Eduardo, que aconteceu que é importante. Além de fazer essas correções, nós também propusemos para que seja extinta essas funções gratificadas. Na verdade é um problema semântico ali, mas o Ministério Público tem um parecer dizendo que nas funções gratificadas elas só cabem às chefias, onde existe um chefe de seção, um chefe de divisão. Não era o caso lá. Você está pagando uma gratificação pelo trabalho profissional do cara. Então isso está sendo mudado para adicional, para que as funções gratificadas fiquem somente para cargos de chefia e de assessoramento, né? E resolve também esse problema do Ministério Público. Ok, então a gente falou aqui rapidamente, devido até ao nosso tempo, mas elencamos os principais pontos desses projetos aprovados na Câmara, que foram aprovados em primeira e segunda discussão, até num tempo recorde, né, porque eles foram protocolados pelo Executivo na Câmara na própria quarta-feira. Os vereadores se mobilizaram, vários servidores interessados, né, que estão passando por essas dificuldades, foram até a Câmara, os vereadores se mobilizaram, aprovaram em primeira e segunda discussão, agora vai para a sanção aí do prefeito Pedro Vosgrau Filho. Bem, Levanir, assim, nesse tempo em que você estará na Câmara, a gente sabe do seu trabalho à frente do sindicato, nesse tempo na Câmara pretende apresentar algum outro projeto, alguma outra ideia para o funcionalismo? Nós temos mais alguns ajustes, sim, que são necessários fazer, né? Tanto no quadro dos servidores do Poder Executivo, inclusive no próprio quadro do Poder Legislativo. A gente já tem algumas demandas lá e nos próximos dias nós vamos apresentar projetos nesse sentido. E vamos apresentar um projeto também naquilo que eu entendo que é a maior missão do vereador do Poder Legislativo, que é fiscalizar os atos do Executivo. A gente vai procurar apresentar alguns projetos, especialmente naquela questão da prestação de contas do Poder Executivo. Eu entendo que haverá um salto de qualidade na aplicação, na gestão do recurso público, quando o cidadão comum entender, né, como funciona essa máquina administrativa e ter curiosidade e motivação para fiscalizar. Né? E eu creio que essa é uma deficiência que nós temos, não em Ponta Grossa, mas no Poder Legislativo do Brasil inteiro. Né? É muito difícil, as prestações de contas são muito mais para pró-forma, né? As pessoas que vão lá não entendem nada, não têm a história daquela conta, então pouco, quase nada agrega em termos de instrumento de fiscalização. Eu tenho algumas ideias nessa área e pretendo apresentar alguns projetos nessa passagem meteórica que eu vou fazer lá pelo Poder Legislativo. Ok, então, Levanir, vamos acompanhar, registrar também nas páginas do Jornal da Manhã e também repercutir aqui no programa Doc.com. Mas por hoje eu gostaria de agradecer a sua presença e desejar boa sorte nesses dias na Câmara Municipal. Muito obrigado, estamos sempre à disposição de vocês para esclarecer as coisas que envolvem servidores e a sociedade ponta-grossense. Ok, depois desse bate-papo com o Levanir Martins, vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco numa entrevista com o deputado federal Luiz Carlos Cetim, do Democratas. Ele fala sobre as emendas individuais e de bancada apresentadas para Ponta Grossa e região e também sobre a sua atuação na Câmara Federal. É um minuto só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com. Hoje entrevistamos o deputado federal Luiz Carlos Cetim, do Democratas. Boa noite, deputado. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos telespectadores da nossa TV Vila Velha. Pois é, esse momento em Brasília, deputado, o corre-corre pelas emendas, né? Ali tanto para liberação, como indicação, empenho e liberação de emendas de orçamentos anteriores. Vamos conversar sobre isso com o deputado Cetim. Quanto aí Ponta Grossa foi colocado no orçamento aí suas emendas individuais para a cidade nesse momento? Como você falou, eu acho que Brasília é um corre-corre o ano inteiro. Mas quando chega o final do ano, sempre começa a chegar o prazo da votação da LDO, o prazo, esse ano que é o primeiro, né, o prazo do PPA, o prazo do orçamento, e não há o recesso parlamentar, né, do Congresso Nacional,
enquanto não se aprova o orçamento. E para se chegar ao orçamento, tem uma porção de coisa que está envolvida, que são as emendas parlamentares, são as liberações, são os empenhos, são a colocação das emendas para o próximo ano. Então, é como você disse, realmente quando chega o final do ano, esse nome, né, emenda, sempre fica um pouco mais suscetível e é o momento onde nós mais trabalhamos, tanto empenhando quanto liberando as emendas futuras. Pois é, e o senhor então foi prefeito de São José dos Pinhais por 8 anos, agora está no seu segundo mandato como deputado federal e também adotou aqui Ponta Grossa, onde tem negócios seus, como um dos municípios de sua base eleitoral. Quanto aí em recursos e em que área o senhor conseguiu contemplar Ponta Grossa no orçamento de 2012 da União? Lembrando um pouquinho, né, rememorando, nós somos prefeito na nossa cidade, lá em São José dos Pinhais, de 97 a 2004, pegamos aquele crescimento e desenvolvimento, a industrialização do Paraná, e que muito São José dos Pinhais foi contemplado, né, com vários projetos industriais de vulto, principalmente no ramo automotivo. E isso nos deu a oportunidade de chegarmos a Brasília. Então, tivemos em Brasília de 2007 a 2010, 2011, e agora estamos no nosso segundo mandato, de 2011 a 2015. E isso nos dá a oportunidade de trabalharmos pelo Paraná, né? Não só pela metropolitana, mas pelo Paraná. E os Campos Gerais, principalmente Ponta Grossa, nos é um município assim caro porque nós damos muita importância a essa região, visto que nós já estamos aqui há muitos anos, né? Nós estamos com comércio aqui, a distribuição de carne já há 16 anos, já estamos, né, politicamente aqui há 5 anos, e a nossa família, né, a minha filha já mora aqui há 10 anos, então isso nos dá assim um certo comprometimento, mas também é gratificante nós estarmos ajudando. Sente-se em casa já em Ponta Grossa. Não só Ponta Grossa, como também vários municípios dos Campos Gerais. O fato é que agora nessa época, nesse ano 2011, nós liberamos muitas emendas para vários municípios dos Campos Gerais no que se refere a algumas APAES. Ah, sim. Né, tanto na área da agricultura como das APAES. Aqui Jaguariaíva, Arapoti, Piraí, Ponta Grossa, então vários municípios da região contemplamos as APAES, que também é um projeto dignificante, né, para aquelas pessoas que trabalham em benefício das crianças especiais. E além de liberar essas emendas, né, que realmente o dinheiro chegou na conta das prefeituras, nós trabalhamos agora, e Ponta Grossa também, né, que nós liberamos aí para a área de agricultura, para caminhão, patrulha mecanizada, e esse ano estamos empenhando aquelas emendas que fizemos no ano passado. Sim. Que é na área do esporte, né, para Oscar Pereira, para Futebol Society, para agricultura, enfim, são várias emendas que nós temos no ano passado. E esse ano, Eduardo, nós contemplamos a região de Ponta Grossa com 2 milhões e 100 na área da ciência e tecnologia, Ministério do Trabalho, Agricultura, Saúde, o TRT, enfim, foram várias emendas no valor de 2 milhões e 100 que nós contemplamos para o orçamento de 2012. Ou seja, essas emendas para a PAI, elas já estão liberadas, ou seja, já vem no orçamento desse ano, já foram empenhadas e o dinheiro já chegou. Estamos esperando a confirmação da prefeitura para nós irmos entregar, acho que é veículo para a PAI, o equipamento, porque nós contemplamos 22 APAES no Paraná. Então eu não consigo lembrar de cabeça aquela que é veículo, aquela que é equipamento, aquela que é custeio. Mas enfim, o importante é que esteja dando ali a estrutura necessária para atuar. Vários veículos, tanto aqui na região dos Campos Gerais como na região noroeste do estado. E a questão das emendas que foram indicadas, emendas individuais suas para o orçamento de 2012, eu consigo destacar ali um valor de 400, 500 mil, você pode me corrigir se estiver errado,
para a nova sede do Fórum Trabalhista, que é uma antiga reivindicação aqui dos pontagrossenses, porque a sede atual ela fica lá perto do campus de Uvaranas da UEPG, ou seja, é longe para o trabalhador se deslocar, tanto advogado, e vai trazer mais perto aqui do fórum, né, do centro judiciário que quer se formar, e essa verba vai para a sede. Especificamente, eu acho que eu até lembro de cabeça, além dos 400 mil para o TRT, que foi um pedido, né, da desembargadora, que esteve nos visitando, nós fizemos especificamente para contribuir para a construção do fórum do TRT na região de Ponta Grossa. Nós tivemos também 500 mil para o EPG, né, para o setor da universidade. Tivemos 700 mil para uma incubadora na ciência e tecnologia, 200 mil para capacitação junto ao Ministério do Trabalho para a Agência do Trabalhador, além de 2 emendas na área da saúde, para a Santa Casa e para um hospital. E eu acho que a significativa, essa em parceria com a Santa Casa, é um equipamento, né, para a oncologia pediátrica. É uma parceria que eu acho que até muitas pessoas estão envolvidas aqui na cidade. Então, são equipamentos que nós estamos providenciando para essa parceria junto à Santa Casa na oncologia pediátrica. E é bom frisar também que nessa questão dos investimentos na UEPG e na Santa Casa também, não contempla só Ponta Grossa, né? Porque muitas pessoas vêm dos municípios da região local procurar os serviços da Santa Casa e estudar também pós-graduação na UEPG, ou seja, contempla esse Ponta Grossa e a região também, né? Esse foi o nosso objetivo, porque nós também, quando estamos aqui sediados em Ponta Grossa com o nosso escritório, nós temos aqui o Mário Bonato, né, que é o nosso assessor parlamentar para a região de Ponta Grossa e Campos Gerais. Ele atende a região como um todo. Nós vamos ali desde Rebouças, Palmeira até Jaguariaíva. Então é um escritório que está à disposição, e por isso que quando a gente fala também Ponta Grossa ou Campos Gerais, que tem uma abrangência. E Ponta Grossa é um polo, queiramos ou não, Ponta Grossa é um polo desenvolvido e que está, né, cada vez mais se desenvolvendo em benefício dessas cidades contíguas, né, dessas cidades limítrofes aí que fazem parte dos Campos Gerais. É verdade. E essa questão agora, o senhor falou na questão do escritório, né, bem conduzido pelo Mário Bonato, é o único deputado que não é de Ponta Grossa, que tem um escritório político aqui em Ponta Grossa, há de se destacar, porque na eleição de 2010 muito se falou em santo de casa e tal, mas a gente tem que destacar também nessa hora quem realmente trabalha pela cidade. O deputado federal Sandro Alex é daqui, logicamente tem o escritório dele aqui, mas o deputado Cetim não é daqui, mas adotou a cidade e tem um escritório político, né? Como outros também vêm para cá, mas não tem toda essa estrutura. O deputado Sandro Alex é um deputado que está despontando, né, lá na Câmara Federal, com entusiasmo, né, com a sua juventude, né, com a sua pouca experiência, mas com a sua vontade política, tem desenvolvido também um bom trabalho. Mas eu quero até te dizer, Eduardo, que eu também me considero um pouco santo de casa, porque eu já sou cidadão pontagrossense. Ah, é verdade, já recebeu o título de cidadania aqui, né? Deputado, quem sabe o nosso tempo agora está acabando nesse primeiro bloco, mas eu quero deixar, e depois o Eduardo verifica isso, quero deixar uma pergunta para o próximo bloco. O senhor é partidário de Democratas, né? E está lá em Brasília lutando pela cidade, Ponta Grossa, pelo estado do Paraná como um todo e tal. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que é ser oposição, né, ao PT, governo nacional, né, do PT, e conseguir mesmo assim desenvolver esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo durante os anos, né? Eu acredito que esse bloco está no final. Deixamos para o próximo bloco essa resposta? Então tá certo. A gente vai para um intervalo rápido, 2 minutinhos, a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com, na nossa entrevista com o deputado federal Luiz Carlos Cetim. No bloco anterior, o Maio perguntava ao deputado a atuação em Brasília como um parlamentar de um partido de oposição ao governo do PT, mesmo assim conseguindo trazer aí a liberação de emendas, como a gente comentou no primeiro bloco.
Fica essa resposta, então, deputado. É mais fácil, é mais complicado? Enfim, tem que trabalhar, né? Ô Ismael, se eu dissesse que é fácil, não estaria sendo coerente. Mas também não me arrependo de ser oposição. Logicamente que muitos deputados, quando chegam a Brasília, a primeira coisa é votar com o governo, ficar com a liderança do governo para receber benesses. Nós fazemos parte de um partido de oposição, né, o Democrata, junto com o PPS, junto com o PSDB, fazem oposição ao governo Dilma, mas não é aquela oposição radical, aquela oposição que o PT fazia antigamente. É uma oposição responsável, uma oposição que marca presença, é uma oposição que segura os exageros, é uma oposição que procura levar um pouco daquela vontade de você, eleitor, que quem sabe gostaria de estar falando lá na Câmara e não pode. Então, acho que quando você assiste o discurso, né, dos líderes da oposição, quem sabe você se coloca até um pouquinho no lugar dele para tentar mandar um recado, né, para os ministros, para o presidente, daquilo que a população não está satisfeita. Nós observamos, né, esses dias a própria desrespeito ao regimento, quando se queria na DRU fazer uma votação, 2 votações no mesmo dia, quando o regimento pede para fazer depois de 5 sessões. Então foi o Democrata que insistiu com isso. Quando a criação de cargos para, me lembro agora, nós estamos, né, em época de Copa do Mundo, de Olimpíada, e foi criada a Autoridade Olímpica. A Autoridade Olímpica, o governo já queria criar 484 cargos, com prazo determinado até 2018, 2 anos depois da Olimpíada. Outro cabidão de emprego. Que já com cargos bem remunerados, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 mil reais, para esse complexo esportivo, né, de Olimpíada e de Copa do Mundo. O que nós fizemos como oposição? Seguramos e isso veio para 160, 170 cargos. Então são coisas assim que, se não tem uma oposição, o governo comete muitos desmandos. Nós observamos também aquilo que se disse no governo, que chamou-se de faxina, mas que não é a eliminação da corrupção, né? Eu acho que os partidos de oposição têm contribuído grandemente com isso, levando esses ministros à Câmara dos Deputados, levando ao Senado. Questionando, né? E questionando, apresentando os problemas, e o fato é que já temos 5, 6, 7 ministros, acho que até segunda deve cair mais um, né? O Lupe está na corda bamba. Isso aqui eu acho que demonstra um pouco do papel da oposição. Agora, isso tem um custo, né, Eduardo? Isso a gente também paga um pouco por isso. Por quê? Porque aqueles deputados que são aliados e votam com o de governo, olho fechado com o governo, tem algumas benesses. Mas nós não. Eu acho que vale a pena nós pagarmos esse custo e estarmos lá representando um pouco da comunidade paranaense, da comunidade brasileira. Ah, sim, a oposição é salutar em qualquer esfera do Poder Legislativo, né? Porque o principal, a gente está falando aqui de emendas, de liberação de recursos, isso é importante, atrai investimentos para a cidade, para a região, mas talvez a principal tarefa, a principal missão do legislador seja mesmo a fiscalização do executivo, onde vai ser empregado o dinheiro público, né? Agora, a gente falava no bloco anterior da questão das emendas individuais, deputado, mas eu gostaria de citar também uma emenda de bancada que há muito tempo o Ponta Grossa não conseguia, né? A gente sabe que são 20 emendas para um total de 30 deputados na bancada paranaense, mais os 3 senadores, então é difícil, às vezes, um consenso para atender determinada cidade. Cada deputado quer levar para a sua região. Agora, isso significa, né, esses 15 milhões para acessos viários ali na Souza Naves, significa um aumento da representatividade da bancada dos Campos Gerais lá em Brasília? É o trabalho. Eu acho que é o trabalho e o apoio de vários deputados, porque, como você bem disse aí, nós temos 17 emendas, 3 remanejamentos para 33. Quer dizer, a conta não fecha. No máximo uma para cada 2 deputados.
Nós temos emendas que são já específicas para Curitiba, para o Estado do Paraná, para a universidade, para os hospitais filantrópicos, para as Santas Casas. Quer dizer, essas são emendas que já são para a Universidade Tecnológica, para os IFETs, universidades estaduais. Então sobra lá uma meia dúzia de emendas para nós atendermos 33 parlamentares, por isso que há esse agrupamento. Mas esse ano houve, né, um trabalho, até um trabalho grande do próprio Sandro Alex, né, que defendeu e nós apoiamos, né, tanto eu como o deputado Lupion e todos os deputados depois concordaram para que se incluísse essa emenda aqui da Souza Naves. É uma emenda que eu acredito de 15, talvez de 15 até 25 milhões, ainda não saiu o relatório final, porque a emenda você sugere, né? Nós fizemos quase 1 bilhão de emendas para o Paraná, né, em termos de emendas de bancada. Na hora que cai no relator, ele vai filtrando. Deve trazer, se o bilhão, deve trazer para 500, 400, depende, né? Mas é um trabalho que a gente continua fazendo junto aos relatores setoriais, né, dependendo se é na saúde, se é no Ministério de Ciência e Tecnologia, se é no investimento em infraestrutura. Então, cada segmento, né, tem um relator setorial. E esse relator setorial, logicamente, é que ele tem vários pedidos. E como o bolo é 100, eles têm que chegar no 100, né? Se dá 200, tem que chegar no 100. Então, mas houve, né, uma participação. E eu acredito que Ponta Grossa já tem que ter essa presença quase que constante, como Londrina, como Maringá, como Foz do Iguaçu, como Curitiba, né, como região metropolitana. Então, acho que esse ano Ponta Grossa foi contemplado. E o ano passado, já junto com o deputado Lupion, e até tivemos, né, antes mesmo de assumir, conversando com o deputado Sandro Alex, e foi colocada uma emenda para Santas Casas. É uma emenda global para 3 Santas Casas, né, de Ponta Grossa, Curitiba e Umuarama. Então, é uma emenda, essa é do ano passado, sim, que está sendo empenhada agora. Ah, bem lembrado, uma emenda então, para equipamentos da Santa Casa. É um trabalho que está sendo feito e nós dividimos lá na bancada, Léo, nós temos que ir em busca do empenho dessas emendas. Foi feito ano passado, como foi feita essa emenda agora para Souza Naves. Mas isso aqui não quer dizer que o dinheiro vai estar apenas o começo, que vem. Esse é o começo, como você disse. O ano que vem agora nós temos que trabalhar para que ela seja empenhada e apresentados os projetos, liberado o dinheiro. Sim. Né? Então é um projeto. E o que nós estamos fazendo agora? Como eu disse, nós estamos liberando o dinheiro das emendas de 2010. Estamos tentando empenhar as emendas de 2011, onde está essa da Santa Casa, de 5 milhões, e fazendo as emendas para o ano que vem. É um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo que todo ano a gente tem alguma coisa para fazer, mas em 3 fases. Uma é liberar o dinheiro, outra é liberar o empenho e outra é fazer a emenda para o próximo ano. Então essa da Santa Casa, eu acredito que é uma emenda possível, né, de ser é 5 milhões total? É que é uma emenda, se não me engano, global de 15 milhões divididas em várias Santas Casas. Mais ou menos então, 5 milhões para cada uma. Só que também o pedido e o empenho, a promessa do ministro da Saúde é que vai empenhar os 5 milhões para... Essa emenda ela vai ao Estado do Paraná e o Estado do Paraná é que direciona, né, para essas Santas Casas. Mas já é uma emenda específica. Ela já está no próprio orçamento, já fala. Emenda do Estado do Paraná para a área de saúde, né, no caso Michele Caputo, né, que é o secretário, liberar com investimento nessas três unidades, nesses 3 municípios. Então é um trabalho que está sendo feito e que o ministro prometeu, né, que aquilo que é da saúde vai sair, então vamos acreditar que o ministro vai cumprir, né, com essa determinação. Ok, deputado, vai chegando ao fim a nossa entrevista aqui com o deputado federal Luiz Carlos Cetim. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, levando um pouco para os nossos telespectadores um pouco do seu trabalho lá em Brasília. Muito obrigado, Eduardo, a você, ao Ismael, ao Dom.com. Eu acho que é bem característico o nome do programa, né? Você é bem informado. Assista, né, a TV, assista o Dom.com que você fica bem informado. Um abraço a todos, a toda a comunidade do nosso Campos Gerais, especialmente de Ponta Grossa. Ok, depois dessa entrevista com o deputado Luiz Carlos Cetim, vamos agora com a Agenda Cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural.
E esse fim de semana é o último fim de semana da Minchinfest, a Festa Nacional do Chopp Escuro. E hoje a atração da noite é Luan Santana, para quem gosta de sertanejo universitário. E amanhã o sertanejo regride um pouco no tempo e traz Chitãozinho e Chororó, um show que há mais de 20 anos não aparecia aqui em Ponta Grossa. Para fechar a Minchinfest, os palhaços Patati Patatá, com o famoso programa no SBT, fazem a festa para a criançada com entrada livre. Além disso, nos shows, para você que prefere um pouco mais de conforto, existe também um Mega Camarote Play, que está atuando aí, fazendo muito sucesso durante a Minchinfest. Agenda Cultural. Depois de conferirmos as atrações da Agenda Cultural da cidade, com destaque para a 22ª Minchinfest, encerramos o programa Doc.com dessa semana. Para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. E envie suas críticas e sugestões para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, informação com responsabilidade. Doc.com. Você bem informado.